Essa história foi enviada por um cara chamado Daniel, de Porto Alegre. Ele estava viajando a trabalho em fevereiro de 2023 e se hospedou por uma noite em um motel antigo no interior do Paraná. A construção era da década de 1940, mas tinha sido reformada recentemente. Segundo ele, nada ali parecia exatamente assustador, mas havia algo no ar, como se o prédio tivesse esquecido de seguir em frente com o tempo. Daniel chegou no fim da tarde, cansado e com dor de cabeça. Foi direto para o quarto, o número 312, no terceiro andar. Passou na recepção, pegou a chave física, sim, ainda usavam chave de ferro com um chaveiro pesado, e subiu pelo elevador antigo, de grade. No corredor, percebeu que todas as lâmpadas eram amarelas e algumas oscilavam como se estivessem queimando. Só havia 2 quartos naquele andar com luz acesa por baixo da porta, o 312, que era o dele, e o 313, bem ao lado. Ele entrou no quarto, ligou a TV, tomou um banho rápido e deitou. Não chegou a jantar, o restaurante do hotel já estava fechado. Só queria dormir e acordar cedo no dia seguinte para pegar a estrada. Mas por volta das 3 da manhã, ele acordou. Não por pesadelo, não por barulho, acordou simplesmente com a sensação de que alguém estava observando. O quarto estava escuro, exceto pela luz fraca do corredor que entrava por baixo da porta. E ali, ao lado da cama, ele percebeu uma coisa: a sombra de 2 pés, como se alguém estivesse parado do lado de fora da porta dele. Ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender, mas a sombra não se mexia. Pensou em olhar pelo olho mágico, mas algo dentro dele o impediu. A única coisa que conseguiu fazer foi tossir alto, como uma forma de mostrar que estava acordado. E assim que tossiu, a luz da porta ao lado se acendeu, a do quarto 313. Os pés sumiram. Ele ouviu passos lentos voltando pelo corredor em direção ao quarto ao lado. A maçaneta do 313 girou e a porta se fechou devagar. Ele ficou acordado pelo resto da noite, só saiu do quarto quando o dia amanheceu. Na recepção, tentou agir normalmente, tomou café, entregou a chave e comentou casualmente: "O hóspede do quarto 313 acordou cedo hoje, hein?" A recepcionista olhou com estranheza. "O 313? Esse quarto tá trancado desde o ano passado, tá vazio, ninguém ficou lá ontem." Ele tentou rir, achando que ela estava brincando, mas ela repetiu com um tom sério: "O andar tá com 4 quartos interditados por reforma. O 313 é um deles. Deve estar trancado, inclusive." Daniel não discutiu, apenas agradeceu, saiu e foi embora. Mas antes de entrar no carro, ele olhou para cima. Terceiro andar. A janela do quarto 313 estava aberta. E por uma fração de segundo, ele jura que viu alguém parado ali, olhando para ele. Uma figura magra, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como quem reconhece alguém. 3 dias depois, Daniel me mandou outra mensagem. Disse que desde então, toda noite às 3 horas, a luz do corredor da casa dele acende sozinha. Sempre por alguns segundos, depois apaga. No começo achou que fosse defeito, depois pensou que fosse paranoia. Mas ontem à noite, ele fez algo que não tinha feito antes. Esperou acordado. E no reflexo da tela da TV desligada, ele disse que viu o mesmo par de pés, parado do lado de fora da porta. No chão, de novo, como no hotel. A única diferença é que agora, o quarto ao lado não existe. Essa história foi enviada por uma mulher chamada Priscila. Ela é de Belo Horizonte, mas passou boa parte da infância na casa dos avós, no interior de Minas. O que aconteceu com ela aconteceu há muitos anos, mas, segundo suas palavras, parece que foi ontem, porque até hoje ela não consegue entrar em casas antigas sem sentir calafrios. Os avós dela moravam numa casa antiga de fazenda, daquelas construções longas, com telhado de barro e corredores compridos. Nos fundos da casa havia uma espécie de anexo, um quartinho isolado com porta de madeira velha, sem janelas visíveis. Era sempre mantido trancado com um cadeado enferrujado e uma corrente grossa. Desde pequena, Priscila era curiosa sobre aquele quarto. Toda vez que perguntava, o avô desconversava com uma piada ou simplesmente dizia: "Não tem nada aí que te interesse, menina." A avó, por outro lado, mudava de assunto e parecia ficar incomodada só de ouvir a pergunta. Com o tempo, Priscila aprendeu a ignorar o quarto.
Até que um dia, quando ela tinha 12 anos, os avós viajaram por alguns dias, deixando ela e o irmão mais velho, Rafael, sob os cuidados de uma prima. A casa ficou silenciosa e numa tarde de sábado, sem muito o que fazer, os dois decidiram explorar. Foram direto para o quartinho trancado. Para surpresa deles, o cadeado não estava mais lá. A corrente estava pendurada, mas a porta entreaberta. Rafael, sempre mais destemido, empurrou com força e entrou. O cheiro era de madeira úmida e poeira antiga. Lá dentro havia apenas uma cama de ferro sem colchão, um espelho rachado pendurado torto na parede e uma cadeira de balanço que ocupava o centro do cômodo. A luz entrava apenas pelas frestas da porta. Mas o mais estranho, segundo Priscila, era o frio. Fazia um frio anormal ali dentro, como se o cômodo estivesse congelado por dentro. Rafael começou a provocar, dizendo que o quarto parecia cenário de filme de terror. Sentou-se na cadeira de balanço e fingiu estar possuído. Priscila, assustada, mandou ele parar. Ele riu, mas então parou de rir. Ficou em silêncio por uns bons 15 segundos, olhando fixamente para o espelho na parede. Depois se levantou, saiu devagar do quarto e disse: "Melhor a gente fechar isso aqui." E foi só isso. Eles fecharam a porta e recolocaram a corrente como estava. Não comentaram nada com a prima, nem com os avós quando eles voltaram. Mas nas semanas seguintes, algo em Rafael mudou. Ele começou a ter insônia, depois pesadelos. Priscila ouvia ele sussurrando à noite, falando sozinho. Dizia coisas como: "Não estou sozinho aqui" e "eles estão esperando do outro lado." Chegou a desenhar compulsivamente imagens da cadeira e do espelho. Em todos os desenhos havia uma figura escura sentada ali, olhando diretamente para o espelho. Os pais acharam que era estresse ou algum tipo de trauma infantil. Levaram Rafael a médicos, psicólogos. Nada ajudou. Até que, numa manhã, ele desapareceu. Acordaram e ele não estava no quarto, nem na casa. Procuraram por todo lado, avisaram vizinhos, polícia, tudo. O detalhe mais estranho: a porta do quartinho estava aberta de novo, sem corrente. E dentro dele, agora, havia um colchão velho na cama de ferro. E a cadeira de balanço ainda se movia sozinha, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Mas Rafael nunca mais foi encontrado. Priscila me contou essa história com uma calma estranha. Ela disse que a casa dos avós foi vendida pouco tempo depois. Mas antes de irem embora, ela entrou no quarto mais uma vez. Haviam marcas no chão em forma de pegadas que terminavam bem em frente ao espelho. E no vidro, alguém tinha escrito com dedo sujo ou fuligem: "Volto quando ela vier." Ela nunca entendeu se ela era a avó, a mãe ou ela mesma. E desde então, ela jura que evita qualquer casa que tenha espelho de moldura antiga. Porque em todos que olha por tempo demais, ela vê a mesma cadeira atrás dela, sempre vazia, mas sempre balançando. Essa história foi enviada por um cara chamado Eduardo. Ele mora em Curitiba, tem 34 anos hoje, mas o que ele me contou aconteceu quando ele tinha 21, numa noite de verão, durante uma viagem com os amigos para o interior do Paraná. Eles estavam em 4, Eduardo, o primo dele, Leandro, e 2 amigos, Ricardo e Mauro. Tinham saído para acampar num sítio isolado, desses alugados por diárias, sem vizinhos por perto e com sinal de celular fraco. O lugar era bem bonito, com uma pequena trilha de terra que levava até um lago cercado por mata. A primeira noite foi tranquila. Fizeram churrasco, tomaram cerveja e ficaram acordados até tarde, ouvindo música e rindo alto. Mas foi na segunda noite que tudo começou a ficar estranho. Por volta das 2 da manhã, Leandro comentou ter visto, ao longe, umas luzes acesas atrás de um morro, como se fosse uma casa com janelas iluminadas. Eles acharam estranho, porque de dia ninguém tinha visto construção nenhuma por ali. E não fazia sentido, o lugar era isolado. Tinham conferido no mapa, não havia nada num raio de 3 quilômetros. Curiosos e um pouco bêbados, decidiram ir até lá ver. Pegaram lanternas e começaram a subir pela trilha que passava atrás do morro. Quanto mais se aproximavam, mais as luzes pareciam nítidas, pareciam janelas mesmo.
Luz amarela, quente, não era lanterna nem fogo. Mas quando chegaram ao topo do morro, viram algo que nenhum deles soube explicar direito. Havia sim uma casa, pequena, de madeira escura, com varanda e uma cadeira de balanço. 3 janelas iluminadas, uma porta entreaberta. O lugar estava cercado por um silêncio total, nem grilo, nem vento. Eduardo disse que sentiu um arrepio estranho, como se alguma coisa dentro dele estivesse dizendo para ir embora. Ele hesitou, mas os outros já estavam descendo a encosta para chegar mais perto. Ricardo foi o primeiro a pisar na varanda e chamar: "Tem alguém aí?" Silêncio. Ele empurrou a porta devagar. Estava aberta. Entrou. Leandro e Mauro foram atrás. Eduardo ficou do lado de fora, com uma sensação absurda de que algo estava errado. Minutos depois, ele ouviu um barulho, como se algo pesado caísse dentro da casa. Então gritos abafados, depois um som seco de porta se fechando com força. E silêncio novamente. Eduardo correu até a entrada, mas a porta estava trancada por dentro. Ele bateu, gritou os nomes dos amigos. Ninguém respondia. As luzes nas janelas continuavam acesas. E então, num piscar de olhos, tudo apagou. Literalmente. As luzes sumiram, a casa ficou completamente escura. E quando Eduardo tentou acender sua lanterna, ela não funcionava mais. Ele correu, desceu o morro no escuro, tropeçando nas pedras e raízes. Chegou até o acampamento em pânico, sujo de barro, machucado. Mas quando tentou ligar para alguém, não havia sinal. Tentou esperar amanhecer, sozinho, dentro do carro. Ao nascer do sol, voltou com medo até o lugar. E o mais absurdo aconteceu. A casa não estava mais lá. Nenhum vestígio, nem marca no chão, nenhuma pegada, nenhum som, nada. Eduardo correu até uma delegacia na cidade mais próxima, contou tudo. A polícia organizou uma busca, passaram o dia vasculhando a área com cães e drones. Nada. Sem rastros, sem sinais dos amigos e nenhuma casa visível em lugar nenhum. 3 dias depois, Eduardo recebeu uma ligação. Era o celular do Ricardo, um dos desaparecidos, mas do outro lado da linha não havia ninguém falando. Só um som contínuo, como o ranger de madeira e um zumbido baixo, quase como um sussurro abafado. Ele atendeu por mais de 2 minutos, o som não mudou. Até que, de repente, ouviu um último barulho, uma cadeira de balanço se movendo para frente e parando de repente. Depois disso, o celular foi desligado. Nunca mais tiveram notícias dos 3 desaparecidos. Nenhum deles foi achado, nenhum sinal dos corpos, nenhuma nova pista. E a parte mais bizarra? Na semana seguinte, Eduardo sonhou com a casa. Só que dessa vez era ele quem estava sentado na cadeira da varanda, observando as janelas se acendendo sozinhas, como se estivesse esperando alguém. Um homem chamado Carlos entrou em contato comigo para contar algo que aconteceu com ele quando estava dirigindo numa estrada pouco movimentada perto da cidade onde morava. Ele não quis dizer o nome da estrada, mas disse que é um lugar que fica isolado, com muito mato dos 2 lados e pouco sinal de celular. Era uma noite fria de outono. Carlos voltava para casa depois de um churrasco com amigos. Ele estava cansado e pensava em quanto queria chegar rápido para descansar. No meio da estrada, já bem longe do último povoado, ele viu uma figura parada na beira do acostamento. Um homem com um capuz escuro, parecendo pedir carona. Carlos hesitou, mas o medo de deixar alguém na mão falou mais alto. Então parou o carro, destrancou a porta e falou para o sujeito entrar. O homem entrou calado, com uma expressão séria, os olhos escondidos pela sombra do capuz. O carro voltou a rodar e os 2 ficaram em silêncio. Carlos tentou puxar conversa, mas o homem respondia com monossílabos. Ele parecia nervoso, inquieto, olhando para trás várias vezes pelo espelho retrovisor. Depois de uns 15 minutos, o homem pediu para descer numa curva perigosa da estrada, perto de uma clareira no mato. Carlos reduziu a velocidade e parou. O homem saiu rapidamente, quase esbarrando na porta. Antes de fechar, ele falou com uma voz rouca e abafada: "Não olhe para trás."
Carlos assentiu, mas assim que o homem desapareceu na escuridão da mata, ele sentiu uma inquietação enorme. Olhou pelo retrovisor e viu algo que jamais esqueceria. Atrás do carro, no meio da estrada, estava outra figura. Uma mulher, de cabelos longos, ensopados e olhos que brilhavam como duas pequenas lanternas. Ela não andava, parecia deslizar sobre o asfalto. Não tinha boca, mas um som estranho saía dela, como um sussurro, meio grito, meio canto. Carlos sentiu um arrepio. Tentou ligar o carro e sair dali, mas o motor não dava partida. Tentou várias vezes, em pânico. A mulher começou a se aproximar lentamente. Ele agarrou o celular para tentar ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Naquele instante, o carro deu um solavanco e voltou a funcionar. Carlos pisou fundo no acelerador, a mulher sumiu no espelho retrovisor. Ele chegou em casa só de manhã, sem coragem de contar nada para ninguém. No dia seguinte, Carlos decidiu voltar àquela curva para tentar entender o que tinha acontecido. Quando chegou lá, encontrou uma lápide simples, de madeira, com um nome mal legível, Maria. Diz a placa que ela havia morrido ali, atropelada, numa noite muito parecida, exatamente naquela curva anos atrás. O pior, ninguém jamais encontrou o corpo dela. Carlos nunca mais parou para pegar carona na estrada. E até hoje, quando passa por aquela curva, evita olhar pelo retrovisor. Ele me disse que às vezes, quando está sozinho no carro, sente um cheiro forte de flores murchas e ouve bem baixinho um sussurro: "Não olhe para trás." E a última história de hoje foi enviada por alguém que só quis se identificar como Júlia. Ela prefere não contar onde mora, mas garantiu que isso aconteceu numa cidade pequena do interior, numa casa nova, quase 0 quilômetro, que ela e o marido tinham acabado de comprar. Era tudo perfeito, até que, logo na primeira semana morando ali, começaram os problemas. O que assustava mais não eram as coisas que quebravam sozinhas, nem os apagões repentinos de luz. O problema era a voz. Júlia acordava toda noite por volta das 3 horas, ouvindo alguém falando no banheiro. Não uma conversa, nem sussurros, só uma voz clara, quase cantando um trecho estranho, como uma canção antiga. No começo ela achou que era coisa da cabeça, talvez estresse da mudança, mas foi ficando cada vez mais insistente. A voz parecia chamar o nome dela, ou pelo menos tentava. Soava como um Julia, arrastado e meio distorcido, como se tivesse ecoando dentro do azulejo. Ela contou para o marido, que deu risada e disse que ela estava inventando. Mas naquela mesma noite, ele ouviu também. E o tom não era engraçado. A voz estava cada vez mais próxima e não parecia humana. O banheiro em questão era aquele da suíte, com uma banheira antiga, um pouco fora do padrão da casa nova. Algo que eles tinham mantido por opção, mas que parecia ter uma história, só não sabiam qual. Tentaram ignorar, fizeram orações, passaram incenso, mas a voz continuava, sempre naquela mesma hora. Até que, numa madrugada, Júlia acordou e viu a porta do banheiro entreaberta. Pensou em fechar, mas algo a fez ficar parada. Então ouviu algo que a gelou. Não era mais só a voz. Agora tinha um sussurro de várias vozes, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Uma confusão de frases incompreensíveis, como um coro soterrado. Ela conseguiu enxergar uma sombra se formando na parede oposta, perto da banheira. Não era um vulto comum, era uma espécie de forma líquida que parecia pulsar e se mover lentamente. Júlia sentiu um frio que subia pela espinha e saiu correndo do quarto, acordando o marido. Mas quando eles voltaram para ver, a sombra já tinha sumido. Eles começaram a pesquisar a história da região e descobriram que há quase 100 anos, uma mulher chamada Helena morava naquela mesma casa, numa época em que aquilo era só uma fazenda. Helena havia morrido afogada na banheira, acidente ou suicídio, ninguém sabia direito. A lenda local falava que na noite de sua morte, ela ficou gritando por ajuda durante horas, mas ninguém ouviu.
Desde então, dizem que sua voz ecoa pelos azulejos daquela casa pedindo alguém para ouvi-la. E no meio do silêncio, um nome sendo chamado: Julia.